dia começou tranquilex, mas quando chegou de noite desandou. Isso foi porque Márcia me estressou, dizendo que eu não ia mais lá pra Caiane. Aí tudo começou a dar errado. O bolo do cenoura não prestou, o liquidificador queimou. O que vai acontecer? Eu tô gravando live ainda, viu, gente? Ó, a live tá aqui aberta. Aí o meu bolo de cenoura caiu no chão. O bolo de cenoura caiu no chão. Aí eu simplesmente afastei a cadeira pra trás, assim, empurrei. Quebrou. Gente, ótimo dia, tá? Ótimo dia. Gente, olha, ontem eu fui pro cinema, né? Que eu tenho lido pra vocês. E esse vlog é pra... Eu vou estar lendo meus dias... Uma noite na livraria Morisaki, né? Que eu comecei, vocês mostrei os trechinhos, né? E estou na metade. Só que daqui a pouco eu vou pra academia, né? Acho que eu vou agora pra academia pra sair mais cedo, não sei. Hoje eu tenho que fazer perna. Só que eu tô morta. Aí eu esqueci um alarme ligado de 6h30, desliguei esse alarme. Aí peguei no sono, quando deu 7 horas a mãe me acordou. Aí estou acordada desde cedo, com dor de barriga, com a cabeça doendo, com a voz rouca. Eu tô podre. Aí eu tava escrevendo aqui, passando a limpo, porque ontem quando eu estava lá no shopping esperando minha comidinha, que demorou, veio a ideia assim do diálogo, né, da historinha que eu tô escrevendo, e eu fui escrever, né? Aí eu tava passando a limpo e teve uma parte do filme de Kimetsu que me marcou muito, que eu coloquei como dedicatória. Mas enfim, eu tava fazendo aqui, mas eu vou mostrar pra vocês só uma parcela da bagunça que tá meu quarto. Eu tô assim, olhando e tô com preguiça. Tipo, o quarto, ele está total. Minha escrivaninha aqui nem se fala. A cama tá desarrumada. Aqui tá de boa, né? Porque a maioria das coisas que tava aqui eu joguei lá pro quarto da minha irmã. Mas enfim, o chão tá com o bicho ali, carregador ali, roupa jogada ali no chão. Gente, olha o estado disso aqui. Ai, meu Deus do céu. A plantinha, a polpa tá ali. Aí tem creme, os livros que eu tava lendo, o negócio que eu tava estudando, os livros que caiu, minha escova, o negócio dos gatos. Aí eu tava com tanta coragem que tá aqui. Eu simplesmente coloquei o teclado aqui e tava ali, ajeitando o negócio da história. E foi isso, terminei. Mas eu ainda estou sem coragem. Oi, gente. Então, voltei da academia. Cheguei já tem um tempinho. Eu tava criando coragem para fazer minha janta. Jantei, comi. E vamos falar um pouquinho aqui sobre uma noite na livraria Morisaki. Vixe, eu pensei que eu tinha lido menos, mas eu li bastante. Eu parei na página 95, 94. Tô literalmente na metade do livro. Falta só isso aqui para me terminar. E aqui a gente vai reencontrar, né, a Takako, né, e o Satoru. Temos o Satoru aqui de volta, né, o tio da Takako. E assim, tá dando uma nostalgia ler esse livro, né, que faz parte de uma duologia. O primeiro livro é Meus Dias na Livraria Morisaki, eu li ano passado e foi uma experiência muito, muito gostosinha de ler. Então assim, tá lendo esse livro agora de cura, tá me dando um quentinho no coração. Eu tinha até comentado com a Michelle, né, um pouquinho sobre a leitura, a gente tava comentando, e ela tinha dito que a historinha tava um pouquinho mais paradinha. E realmente, assim, a gente vê as coisas mais cotidianas, né? Porque no primeiro volume, a gente viu o relacionamento da Takako lá terminando, as coisas que ela tava precisando lidar, e os dias que ela passou lá na livraria, recebendo aquele momento de cura, ajudando o tio dela, e teve tudo aquele lance, né, e tudo mais. E aqui eu tô achando a história bem gostosinha, tá sendo assim, um quentinho, porque apesar de tá bem paradinha a história, bem cotidiana, a gente vê como ela superou as coisas do passado dela, tanto que agora ela olha as coisas do passado e fica, nossa, eu realmente estava sofrendo por isso e nem era tanto. E é basicamente assim que acontece a vida, né? Na época, quando acontece uma coisa, a gente fica ali, chora, desespera, porque, enfim, na época tá doendo. Mas depois de um tempo a gente vê, nossa, eu tava sofrendo por isso, mas foi de boa, nem era tanto assim. Então aqui a gente já tá, de novo na livraria. Eu não tô lendo a sinopse, então eu não sei o que esperar.
né? Eu só li essa parte assim aqui por cima, que é só falando um pouquinho do livro. A sinopse está aqui, então eu não li, pra não pegar spoiler, porque eu quero realmente ler assim à vontade, né? E a Takako tá trabalhando, tá no novo emprego. De vez em quando ela vai lá na livraria, sempre tá visitando o tio dela. Tem os novos amigos lá do café, né, que ela fez. Tem o velhinho do Sabu-san, que ele é muito engraçado. Eu ri só com esse senhorzinho, que meu Deus do céu. E agora a Takako, ela está namorando. Sim, ela está namorando. Se eu não me engano, esse namorado dela, eu acho que é o carinha que ela encontrou no primeiro livro, que ela teve tipo um encontro ali com o carinha. Mas eu não lembro se é certeza. Então, se é certeza, então eu não tenho essa vaga lembrança. Enfim, a Takako, ela está namorando, né? Então, ela tá nesse relacionamento com o Wanda. Já tem uns 3 meses. E tem aquelas coisas, né? O Wanda, ele... Eu não sei. Ó, quando tem um homem no meio, eu fico desconfiada. Porque homem não presta, né? É raro. Então, assim, eu fico desconfiada, tá? Porque ele solta umas coisinhas aqui e ali que ela fala que eu fico, será que é isso mesmo? Será que essa história não tá mal contada? Mas, enfim, ela já tem 3 meses aí de namoro com o Anda. O tio dela não gosta dele, meio que, né? O tio Satoru, ele tem uma rixa ali com ele, ele não gosta muito dele. Mas, enfim, segue a vida. E agora, a Takako, ela tá preocupada com o tio, porque o tio tá sempre lá na loja, nunca descansa, né? E a esposa dele voltou pra lá, então ela tem medo que o tio volte a ficar sozinho novamente, que a esposa vá embora e tudo mais. E meio que oferece para ele ir para umas águas termais, passar uns dias fora enquanto ela tá lá na livraria. Então, tipo, ela pegou uma folga do trabalho e tá passando de novo um tempo lá na livraria. Ela voltou para lá, ainda ela está lá, tá no apartamentozinho que fica no andar em cima da livraria, e meio que ela tá relembrando os dias que ela viveu ali. Então, assim, tem uma briguinha aqui e ali com ela com o tio, até agora nada muito assim grande. A única briga que a gente viu foi isso aqui mesmo, que ela queria que o tio descansasse, saísse pra descansar a mente e aproveitar, né? Porque ele já tá passando muito tempo ali na livraria. E ele não gosta quando faz isso, né? Porque ele gosta de estar ali no meio dos livros, gosta do cantinho dele. E, enfim, ela acaba indo e ela agora tá vendendo aqui os livros e tudo mais, tá passando os dias dela lá na livraria e tá relembrando do passado. Então, vem toda aquela nostalgia do tempo que ela passou, as coisas que ela tava fazendo, e tá aqui, tá indo. Então, onde eu parei, se eu não me engano, foi o capítulo 8, na metadezinha do capítulo 8. Eu não lembro muita coisa, mas eu vou pegar pra ler. E assim, a história tá sendo muito aconchegante, muito gostosinha. E eu tava precisando dessa leitura, então foi ótimo a minha escolha de primeira leitura agora pra fazer. A gente já tá o quê? Na terceira semana de setembro, já o quê? Hoje é dia 15 de setembro. Então, tá no meio da semana, porque, enfim, eu não tava conseguindo ler, mas consegui ler esse quentinho no coração. Então, eu vou tomar um banho agora, né? Tomei café. Vou só esperar o café assentar um pouquinho. E enquanto isso eu vou arrumar minha cama, né? Pra deixar prontinha. E depois, quando eu já estiver pronta, tomada banho, eu vou passar o resto do meu tempo lendo. Então, estou ansiosa aqui para saber o que é que vai acontecer. Ontem eu terminei a leitura do Uma Noite na Livraria Morisaki. E olha, vou contar uma coisa. Que assim, eu não tava esperando que isso fosse acontecer. Me pegou de jeito, tanto que eu chorei. Eu chorei aqui, dei uma choradinha no livro, porque eu não tava esperando essa coisa aqui. Eu me surpreendi bastante. E como eu tinha dito a vocês aí no Take, eu comecei a leitura, mas tipo, eu não li a sinopse em si. Então, pra mim, eu não sabia de nada o que ia acontecer. Era uma coisa totalmente nova mesmo, porque eu entrei no escuro. Mas, não sei, o Yagisawa, o Satoshi Yagisawa, ele entrega muito bem a história, então a gente sente um conforto
no livro. O primeiro livro, eu me senti lá dentro da livraria Murasaki, sentindo basicamente as mesmas coisas que a Takako estava sentindo. E aqui nesse segundo livro a gente se sente ali na livraria, mas a gente vai como fosse um visitante, recuperando aqueles dias que a gente passou lá dentro da livraria. Então a gente meio que é uma nostalgia. Passa os dias na livraria Murasaki, mas tipo como se fosse uma nostalgia daquela lembrança daquele tempo. E é isso que o livro passa, né? Então eu adorei a forma que a Takako amadureceu durante todo esse tempo. A forma também que ela estava lidando com o seu novo relacionamento. Eu fiquei com o pé atrás com o Wanda? Fiquei. Porque assim, eu sou desconfiada. Mas ele é um ótimo, assim, nossa, o Wanda foi um ótimo namorado para ela, tá sendo um ótimo namorado para ela, então eu adorei bastante ele, a forma como ele estava se tratando. E a maioria do jeito que eu estava assim, meio inclusa com ele, é porque a Takako ainda estava com medo do que já tinha acontecido com ela, né? Então, ela falou com ele, disse que tava tudo bem, que era uma coisa dela e que ela tava com medo de se machucar. Então, teve uma conversa bem abertinha com ele. E, assim, para um livro de 200 páginas, foi bem feito aqui tudo que aconteceu. E eu adorei revisitar os personagens antigos que já estavam aqui, ver esses dias na livraria. Teve um dilema aqui que aconteceu, que tipo, a livraria ia fechar, não ia fechar. Chega, eu fiquei com uma tristeza no coração. Tem uma parte aqui que a Takako tá no hospital, né, com a tia dela, e ela tá falando sobre uma história que tinha ido pro festival com o Satoru, né, o tio dela, e a Momoko vai e fala isso. Obrigada por chorar por mim. Quando você estiver triste, não é para ficar se segurando, chore à vontade. As lágrimas são por vocês que terão de continuar a viver. Uma vida que ainda vai apresentar muitas situações tristes. A dor está em todo lugar. Portanto, tente não fugir da destreza. Fore e siga em frente com ela. É disso que se trata a vida. E incrível. Incrível. Eu adorei porque, como eu tinha falado aí no vlog anterior, esse dia eu tava meio borocochô. Então, ler um livro desse, que tem, mesmo que a gente vai vendo aqui, a gente vai vendo a importância das palavras, da leitura, e a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Então, foi um livro incrível. 5 estrelas, eu deixei favoritado, porque não tem como não favoritar um livro incrível desse. E eu adorei a história, adorei tudo aqui, revisitar esses personagens que eu gosto bastante. E é isso, a livraria Murasaki é uma coisa extraordinária. Queria que ela existisse na vida real. Quem sabe um dia eu visito esse lugar onde os livros estão escondidos, né? Então é isso, gente. Essa aqui foi a minha resenha deste livro. Sério, eu gostei bastante. Foi uma leitura prazerosa. Inclusive o outro está ali. Já vou deixar tudo juntinho. E é isso. Meus dias na livraria Murasaki foi uma belezura. Estou apaixonada. E vou encerrar o vídeo por aqui. Tava faltando só finalizar mesmo a leitura, que eu enrolei, eu passei uma semana pra ler, mas porque, tipo assim, eu tava recuperando minhas energias, tá bom? Por isso que eu demorei um pouquinho pra ler o livro. Então é isso, gente. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho, se inscreva no canal para não perder a notificação de quando sair vídeo novo por aqui. E é isso. Beijinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.